Este episódio de hoje está mais do que especial. Queremos dividir um pouco de como surgiu a ideia de conduzir um podcast e como esta ideia tem se sustentado ao longo deste um ano. Sim, completamos 20 episódios gravados e um ano de existência nas principais plataformas digitais. Mas então, como surgiu o podcast Trocas Preciosas? A Pri vai começar a contar essa história para vocês. Desde 2020, a Adriana e eu temos estudado e nos dedicado em realizar rodas de conversas, que originou o projeto Amparar, Lapidar e Inspirar. Este projeto era composto por encontros a qual dividíamos trechos de filmes, citações de grandes estudiosos ou documentários, e todos os participantes, aqueles que se sentissem à vontade, tinham um espaço para dizer o que havia reverberado em suas experiências em primeira pessoa. Percebemos a potência dessas trocas e as infinitas possibilidades de nos reconhecermos na experiência de outras pessoas, fazendo com que conseguíssemos entrar em ressonância a nossa humanidade em comum, bem como aumentar o nosso vocabulário emocional e ampliar a nossa visão sobre situações cotidianas. E foi em 2021, em uma das nossas conversas, surgiu a pergunta: como podemos levar conversas para mais pessoas que às vezes não têm disponibilidade para participar ao vivo, porém teriam interesse em ouvir? Foi quando pensamos no modelo podcast e a aspiração de trazer assuntos relevantes para serem discutidos em primeira pessoa, apoiando-se em teorias desenvolvidas em terceira pessoa. Entramos em contato com alguns amigos e fizemos o convite para estarem conosco. Detalhe, naquela época não tínhamos ideia como fazer edição, como disponibilizar o áudio e nem em que ferramentas gravar. Zoom, Google Meet. Nos dividimos e enquanto uma elaborava o roteiro, perguntas, convites e material, a outra pesquisava e aprendia em como transformar em podcast. E no meio de tantas incertezas, só tínhamos uma clareza, a nossa aspiração, a de aprender por meio de trocas de experiências, compartilhar dores, desafios e apreciações. Refletirmos sobre as construções sociais, estereótipos e estigmas e juntos cultivarmos recursos internos para lidar com as adversidades, treinar a nossa escuta compassiva e reconhecer formas de nutrir a lucidez individual e sabedoria coletiva. Além da nossa aspiração em nos sustentar até aqui, um ano de existência, também contamos com a generosidade de infinitos seres maravilhosos que nos ofereceram seus tempos, conhecimento, experiências, conselhos, contatos e energia em seguirmos perseverando. É por nossa aspiração e por todos aqueles que seguiram conosco que estamos aqui e oferecemos o nosso muito, muito obrigado. A cada um que nos escutou e esteve conosco de forma direta e indireta. O podcast a gente grava no presente para ser disponibilizado no futuro, que às vezes tem diferença de 4 meses de quando foi gravado. O podcast é futuro e para isso nossa primeira convidada para falar de futuros foi a querida Lígia Zottini. Lígia é uma daquelas pessoas que nos convida a pensar além e mais profundo. Ela percorre por reflexões importantes, nos direcionando para olhar para as camadas mais internas, saindo de uma superficialidade. Aqui dividimos um trecho que diz sobre futuros e consciência. O futuro chega em camadas. A realização do presente também tem esse nível de camadas, né? Proporcional à quantidade de futuros que a gente consegue antecipar no sentido de produzir visões, cenários e coisas pelas quais eu quero percorrer. Então, geralmente as camadas, elas estão correlacionadas com o nível de consciência que se tem. Pensar no futuro ou qualquer aspecto de nossas vidas, nos deparamos com pedras. E como lidamos com essas pedras? Helene Luiz, convidada do episódio 2, Histórias Infantis, Contos e Resgates, nos convida a refletir sobre exatamente isso. Que às vezes as pedras nos nossos caminhos fazem a gente se desviar tanto do caminho e só olhar para ela. E muitas vezes a gente fica só nessa relação com a pedra. E distante de que, nossa, eu me dei conta, é verdade. O caminho é feito de pedra, 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 pedrinha, pedra, pedra.
E aí essa história foi apaziguadora para mim. E ao final de seu episódio, nos presenteou e emocionou com a leitura do seu primeiro livro infantil. O episódio da Helene foi emocionante. E falando sobre pedras e disposição para olhá-las, a querida Cíntia Goulart, no episódio 3 sobre Mindfulness, nos ofereceu minutos de reflexão sobre o que é Mindfulness e como podemos olhar para as nossas experiências com mais abertura. Então, Mindfulness é puro autoconhecimento. E eu gosto de dizer que é só uma porta para inúmeras possibilidades descobertas. A gente passa a descobrir experiências dentro de experiências. Isso é incrível. E o quanto estamos abertos a tentar? Nossa amiga Jennifer De Angelo, no episódio 4 sobre empreendedorismo feminino, divide conosco um momento de transição de carreira e fala exatamente sobre isso, a importância de nos permitirmos atentar na prática. Eu tenho aprendido que antes de qualquer coisa eu preciso tentar. E tentar na prática, porque para não me sabotar o pensamento. Né? E que o tentar, o arriscar é importante. Eu tenho aprendido que minha família é muito importante e que por isso eu não tenho que ter medo só, né? Que o financeiro ele é necessário, mas ele não é tudo, né? Então eu tenho aprendido esse equilíbrio. E eu tenho aprendido que a gente precisa estudar sempre. Será que acreditamos mesmo que nosso universo interno é ilimitado? Será que reconhecemos esta qualidade primordial? Nossa amiga querida Ione Eria, episódio 6, Anos de Vida, que foi maravilhoso, no auge dos seus quase 80 anos, nos entusiasmou com sua fala. Esse mundo interno, ele é infinito, ilimitado. Então, ele está sempre com coisas novas acontecendo. Então, os outros, essa comunidade, essa humanidade que a gente vive, serve de incentivo para o seu crescimento. E também você, com a sua conduta e com o seu exemplo, você está servindo de observação para os outros também. Inclusive, ao final da gravação, eu estava com o coração saltitante de tanta abertura que foi esse podcast. Simplesmente maravilhoso. Talvez reconhecer nosso universo interno como ilimitado nos permita anotar que temos escolhas e nos oferece uma lucidez do que fazer com os nossos minutos, relações, desejos. A Mari Ricardo nos presenteou e emocionou com a sua história de relação de amor aos pais e como vivenciou o processo de morrer de ambos, no episódio 13, os desafios do cuidar no processo de morrer. Generosamente, ela partilhou algumas reflexões sobre respeito e escolhas. Cada pessoa, eu aprendi que cada pessoa está numa jornada diferente na questão espiritual, na questão psicológica, na questão física, na questão energética. E nós não podemos exigir que as pessoas reagem às coisas da mesma forma. Então, no caso de acompanhar as mortes dos meus pais, voltando inicialmente à sua primeira pergunta, cada pessoa da minha família reagiu de uma forma. E dentro dos campos evolutivos de cada um, poxa, a pessoa mais evoluída, por exemplo, na parte física, então eu sugiro fazer isso. A pessoa mais evoluída na parte energética, então vamos fazer isso. Então, assim, cada um está num estágio evolutivo. Então, não dá para exigir das pessoas que elas agem da maneira diferente. Isso é uma coisa para a vida, é no campo profissional. Você não pode exigir que a pessoa esteja no mesmo campo de evolução que você, profissional. Então, é um respeito. Respeito ao outro, respeito às diferenças, respeito...
Então, essa foi uma grande lição que eu aprendi. O viver a morte, eu vivi diariamente a morte dos meus pais. E eu sabia que eles estavam caminhando para a morte, de formas diferentes, tempos diferentes, um com mais esperança que o outro, mas no fim era isso que estava acontecendo com os dois. E eu todo dia pensava sobre a morte. Eu todo dia pensava sobre o fim. E eu todo dia pensava, o que eu vou fazer com o meu minuto agora? Porque isso vai acontecer comigo. Então, como eu quero viver a minha vida? Então, e principalmente lendo o livro da doutora Ana Cláudia, foi um convite para entender como que eu estava gastando o meu momento. E eu até tem uma imagem que eu criei assim dessa situação, que é o seguinte: imagina que você está embaixo de uma árvore com a pessoa que você mais ama do mundo. E essa pessoa não fala, não anda, mas ela entende. Ela está do seu lado. Como você vai reagir àquele momento? O que você vai fazer? Então, eu escolhi na época a respeitar aquela pessoa até o fim e a trazer um conforto até o fim. Não é porque ela não estava andando, não é porque ela estava, mas ela estava lá. Então, eu tive a oportunidade de parar e refletir: opa, o que eu vou fazer agora com a minha vida? O que eu vou fazer agora com esse relacionamento? E por isso que eu acho que foi um presente, porque eu não tinha tido antes uma experiência tão profunda de refletir o que eu sou, o que é válido para mim, como eu vou gastar o meu tempo. Então, a partir disso tudo, eu comecei a ser uma pessoa mais focada no presente. Tem muito ainda que evoluir, mas assim, eu comecei, isso me ajudou a entender como vale a pena gastar meu tempo, até no trabalho, até as batalhas, que geralmente às vezes horas trabalhando, sabe? Eu fui do tipo de aluna que eu estudava 10 horas para passar na faculdade pública. Melhor aluna aqui. Então, assim, como que eu quero, para quê, né? Para quê? Para que eu gasto meu tempo? Então, para mim, esse foi uma grande lição. E uma terceira lição foi assim: quão importante é você ajudar as pessoas. Eu saí com um objetivo pessoal de ajudar outras pessoas a lidarem com a morte. Ainda estou elaborando como fazer isso, mas principalmente porque as pessoas ainda veem, de modo geral, a morte como algo só negativo, só pesado. E no meu caso, teve muita coisa transformadora. Então, como trazer isso para as pessoas? É algo que eu estou elaborando em mim. Eu espero, como missão de vida mesmo, ajudar outras pessoas. E pensando nesse aspecto desta da vida, perdas, doenças, cuidados, também nos deparamos com a espiritualidade. A médica Manuela Bertão, da Casa do Cuidar de Portugal, lindamente e de forma muito sábia, nos explicou sobre este tema no episódio 12, relacionado a cuidados paliativos. A espiritualidade é parte integrante da pessoa, é a essência da pessoa. E a espiritualidade é uma característica humana transversal, que muitas vezes o que acontece é que ela anda adormecida no nosso dia-a-dia, no nosso corre-corre. Mas a pessoa que é confrontada com uma doença, o diagnóstico de uma doença grave, ela é despertada. A doença grave é um divisor de águas para aquela pessoa. A sua vida nunca mais vai ficar igual. Esse estado, digamos, até de alguma fragmentação, de um estilhaçar em que tudo fica desorganizado novamente, faz com que a pessoa procure
encontrar novamente uma harmonia. E essa procura de harmonia é ir ao seu interior. E o interior aqui é a espiritualidade. E, portanto, a espiritualidade tem, de facto, é uma ferramenta muito importante que nós trabalhamos com as pessoas em cuidados paliativos, porque ela é uma forma de ajudar as pessoas a lidar com o sofrimento de tão grande dimensão. Quando a pessoa é atravessada pela doença, essa doença vai se expressar sobre a forma de sofrimento. E a forma como cada um vai expressar esse sofrimento e a forma como cada um vai lidar com essa situação específica que é a doença grave é a espiritualidade. Eu até costumo dar este exemplo que me parece muito, esta metáfora parece muito elucidativa do que é realmente a espiritualidade, esta busca de sentido, a busca de tentar compreender o porquê disto acontecer e porque é que isto está a acontecer neste momento preciso. Eu encontrar aqui um significado para ser mais tolerável o meu próprio sofrimento. Há uma técnica japonesa muito conhecida que, quando uma taça se parte, depois nós fazemos uma emenda de ouro, não é? Para que a taça seja reconstruída. No fundo, a pessoa, se for a taça, a doença quebra a taça fica feita em pedaços e depois a espiritualidade tenta reconstruir a taça. Claro que a taça já não vai ser igual, mas a espiritualidade tenta dar esta unificação, esta reconstrução além da intempérie, não é? E nós, em cuidados paliativos, também precisamos de mobilizar este tipo de dimensão com a pessoa que acompanhamos. Não é só o alívio, claro que tem que haver o alívio físico, psicológico, na relação com os familiares, mas também esta dimensão mais profunda de encontrar um significado para o que está a acontecer. Já observou seu corpo hoje? Elizabeth Matznagel, no livro A Lógica da Fé, tem uma frase, abre aspas, quando você traz consciência aberta para a experiência do corpo, você irá encontrar um universo infinito, rico em informação. E notará que olhar para o seu corpo demanda a participação de seu ser por inteiro. Fecha aspas. Desta forma, como trazer atenção também para o corpo que nos habita? Através de uma condução gentil, a maravilhosa Andressa Sampaio, no episódio 10, O que o corpo tem a nos dizer, nos convida a reconhecermos juntos o nosso corpo. Uma boa forma da gente trazendo atenção para esse corpo, num primeiro momento, é utilizando os referenciais de espaço que a gente tem, né? Então, primeiro a gente pode se situar, assim, eu tô na minha casa, ou eu tô num transporte, eu tô numa cidade específica, num país específico, e aí a partir disso a gente vai aprofundando para esse corpo através das sensações, assim. Então, qual é a sensação que esse corpo tem agora em relação à temperatura? Se você tá quentinha, se você sente algumas partes mais frias, enrijecidas. E junto com isso tudo de informação, que a gente vai só afunilando, assim, e vindo com muita curiosidade para entender como esse corpo tá, é muito importante que você direcione a atenção para como a sua respiração tá agora também. Se você consegue perceber que a sua inspiração acontece de forma natural, que a sua expiração acontece trazendo uma sensação de recolhimento, de tranquilidade e de segurança. Se é possível reconhecer que ao inspirar, mesmo que rapidamente, a gente se aproxima de uma sensação de espaço, de amplitude, a gente sente o coração acelerando um pouco. E quando a gente expira, a gente consegue reconhecer esse corpo aqui no agora, com o peso dele em contato com a terra. E eu acho que esse é uma boa forma, assim, de a gente começar a falar desse corpo que não é só uma ferramenta, ele também é uma ferramenta, mas desse corpo que é a nossa base, assim. Eu chamo corpo, para mim, corpo é retorno. Quando
tudo estiver desmoronando, assim, ou tudo estiver muito maravilhoso, eu tenho um lugarzinho que eu volto. E esse corpo, ele traz uma importância, assim, quando a gente começa a olhar para esse corpo dessa forma, a gente passa também a entender outros corpos dessa forma, né? A gente começa a respeitar as formas dos outros corpos se moverem, assim, também. No episódio 20, Medicina Integrativa, a médica e amiga querida Camila Rebouças nos forneceu uma definição muito interessante e repleta de reflexão sobre o que é ser saudável ou cultivar um estado de bem-estar. Então, vamos lá. Bem-estar, ele é um estado amplo, né? De bem-estar físico, psíquico, emocional, vibracional, é do ser como um todo. E eu acho que a saúde é justamente quando a gente atinge esse bem-estar mais completo, né? A própria definição de saúde, né, pela Organização Mundial de Saúde, tem a ver com isso, né? Inclusive o bem-estar social, né? Porque eu não acredito que seja possível a gente estar completamente bem no mundo se a gente não estiver bem na sociedade, né? Essas trocas são muito importantes. E em relação a isso, eu, tocando no ponto de desconforto, mais uma vez, eu acredito que a gente tem que entrar em contato com os desconfortos que a vida vai nos trazendo e ir atrás das causas, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo com o meu corpo? Por que eu adoeci? Isso tem alguma coisa, por que acontece? Vamos lá. Mesmo condições físicas, tá? A pessoa, de repente, não se alimenta de forma saudável, tá? Mas e por que ela não se alimenta de forma saudável? Isso tem a ver com alguma questão ligada ao aspecto emocional? Porque a gente sabe, né? Então, que a pessoa, a gente desconta, no geral, né? Eu falo até por mim, descontar muito em relação, quando está frustrado em relação a alguma questão, antes de olhar para aquilo, vamos comer um chocolatinho, vamos comer alguma coisa, né? Tem essa ligação. Porque isso reflete nas nossas escolhas. Se a gente não está bem emocionalmente, isso vai refletir nas nossas escolhas em relação a tudo na vida e em relação à alimentação. E se a gente não está se alimentando de forma saudável, em algum momento a gente vai adoecer, né? Então, está tudo relacionado. Então, o convite que eu faço para as pessoas é olharem para a saúde de uma forma mais ampla. Eu acho que a pessoa só tende a ganhar, né? E quando surgirem os desconfortos, não tenta anestesiar aquilo de alguma forma, o mais rápido possível, com o que quer que seja com bebida, com remédio, com compra excessiva, com tempo de tela. Não, para um pouquinho, dá um passinho para trás e tenta observar o que está acontecendo, né? Quantas pessoas, gente, não estão aí sendo medicadas por depressão porque estão frustradas com o trabalho, estão num relacionamento que já não satisfaz mais e a pessoa muitas vezes não tem coragem de ir naquele movimento de romper, né? Então, isso vai refletir na saúde em algum momento, não tem como, né? Primeiro que a pessoa já não está dormindo bem, já a primeira coisa que acontece no geral é atrapalhar o sono, né? E todo o restante, e aquilo vem desencadeando processos que vão culminar com adoecimento. Então, realmente é o convite para olhar para a saúde de uma forma mais ampla, porque quando a gente olha para a saúde dessa forma mais ampla, em algum momento a gente vai chegar em aspectos da vida que precisam ser olhados também, e a gente cuida da vida, com isso a gente tem mais saúde e a gente vive melhor, né? Porque eu acho que saúde e qualidade de vida são intimamente ligados. E seguindo com este olhar para o corpo, do grosseiro ao sutil, percorrendo pelos desconfortos e autocuidado, também conversamos com a querida biomédica Annelise Arantes, que dividiu uma interessante reflexão conosco. As pessoas buscam muito achando que o invasivo vai ter um efeito melhor, um efeito mais rápido. Até mesmo na massagem, as pessoas falam, faz mais forte para poder tirar. A maioria já associa às vezes não é o agressivo, né? Mas o invasivo, aquela força maior com algo que vai trazer resultado. Se eu sentir, é porque tá dando certo, né? Então, foi um pouco mais trabalhoso nesse sentido de mudar o pensamento.
das pessoas que tinham esse pensamento de que o agressivo é o que funciona, né? O botox, o preenchimento. E acaba que eu tive que estudar muita questão da fisiologia para poder trazer essa autoridade, né? Para realmente a pessoa confiar e falar assim, não, vou fazer o natural porque realmente parece que é o que funciona, né? E o que eu fui observando é que às vezes as pessoas pensam muito no momento, né? Eu quero um resultado rápido naquele momento. E não pensam muito a longo prazo. E o natural é o oposto disso, né? Igual você falou, é anos se tratando, né? Se cuidando, fazendo massagem, porque é um cuidado para você, né? Não é uma coisa que você vai fazer para ter um efeito lá de reduzir uma ruga e depois nunca mais você vai fazer aquilo, né? O nosso corpo, ele está sempre em transformação, então a gente precisa cuidar dele. E aí eu fui trazendo essa consciência, né, de que o natural, você vai se cuidar da pele, não é para você tratar aquele efeito imediato e depois você nunca mais vai se cuidar. Porque acaba que vai voltando, né? Os problemas eles voltam se você não prestar atenção, não sempre ficar cuidando, né? Então, o natural é algo que aborda o longo prazo, é um cuidar preventivo para longo prazo você colher aquele resultado. Grande parte dos nossos ouvintes são cuidadores, pais, mães, tios, tias, avós e várias pessoas muito especiais e especialistas toparam conversar conosco sobre educação, parentalidade e relações com as próximas gerações. Abordamos puerpério, brincar, alimentação e muitas nuances relacionadas às infâncias. A Mari Galene, uma amiga muito estudiosa e super carinhosa, no episódio 7, Puerpério e suas nuances, dividiu conosco sobre o que muitas vezes enfrentamos neste período de puerpério, entre o desejo de sermos pessoas melhores e o revisitar da nossa história que às vezes nos trazem dor. Que nasce uma vontade da gente ser uma pessoa melhor, da gente, né, evoluir, melhorar para aquele ser, né, para conseguir cuidar e ser o exemplo daquele ser. E, ao mesmo tempo, é super desafiador. Você tem que encontrar quem você é depois da maternidade. Você precisa ir se descobrindo, né? Você precisa também trazer, né, para a consciência algumas coisas do que você é, né? Quando a gente fala que a gente é exemplo, eu acho que a gente também traz para a consciência, tá, eu estou sendo exemplo do quê? Né? Então, traz também as nossas questões mais profundas, as questões que às vezes a gente não quer visitar porque são doloridas, e eu acho que a maternidade traz tudo isso, e bem nesse boom, né, de puerpério, que deixa a gente com as emoções mais abaladas. Já a Mariana Bertolatti, fonoaudióloga e uma pessoa encantadora, refletiu conosco o quanto nós, adultos, diante a uma criança, conseguimos nos sustentar neste lugar de curiosidade e em tentar compreendê-las a partir dos seus mundos. Este podcast nos abriu muitas janelas internas. Esse lugar de não saber permite que a gente olhe para aquela criança, para entender o que aquela criança quer naquele momento. Claro que a gente vai lançar a mão do que está acontecendo em volta, né? Eu brinco que o contexto é o nosso maior aliado, porque é disso que se trata. A gente também, não adianta a gente não conversa de forma descontextualizada, não é mesmo? Então, o contexto ele continua sendo parte da conversa, né? Da troca. Então, é claro, se a criança começa a ficar mais agitada e está próximo da hora do almoço, pode ser fome, por que não? Né? Mas isso não significa que eu tenha que vir e colocar a comida. Eu posso perguntar, eu posso oferecer e eu posso esperar a resposta. Né? Então, quando eu falo do universo da compreensão,
é tirar mesmo, na ideia do tirar a criança desse lugar de que não sabe nada, não sabe nem dela, nem de nada. Não, ela está aprendendo a se fazer entender, essa é a verdade, né? Aprendendo a entender as coisas que acontecem com ela e conseguir se fazer compreender também. A querida estudiosa Aline Leite, no episódio 15, Infâncias e Educação, refletiu conosco sobre as receitas de educação que são espalhadas na internet. Inclusive, ela denominou este processo com um nome super interessante. Será que tem uma única receita que contemple todas as famílias ou formas de relação? Eu adoro essa pergunta. Olha só, quando a gente pensa, né, como é que está o nível de atenção das pessoas? Hoje a gente tem vídeos, né, de 15 segundos. Então, nesses vídeos, as redes sociais, elas prometem: acabe com a birra do seu filho em 3 passos. Use essa ferramenta e tenha crianças obedientes, crianças que te obedecem, que te respeitam. E a gente tem uma sensação de ter um fast food da educação. É tudo rápido, pronto, é só eu pegar e comer. Mas assim como uma alimentação fast food, uma educação fast food, ela não se torna profunda o suficiente, porque essa atenção de 15 segundos, ela pode funcionar para marketing, ela pode funcionar para vendas, mas ela não funciona para desenvolvimento humano, ainda mais se tratando de infância, porque a infância é o chão que a gente vai caminhar por toda a nossa vida. Então, quando eu falo de educação profunda, é que a gente não consegue educar seres humanos complexos, num mundo complexo e ambíguo, com passos de 15 segundos, com dicas em 3 passos. Então, é profundo, é expansivo, que se trata de infância, ainda mais que nós somos muito desatualizados do que é a infância. E como se constrói uma consciência alimentar com os nossos filhos, sobrinhos e netos? A querida e encantadora Carolina Crossia nos conta um pouco de sua experiência profissional e pessoal, sendo mãe de 2 lindas meninas e doutora em nutrição. Esse podcast está muito rico em informações nutricionais. Porque eu acredito que uma consciência alimentar se constrói mediante o que você vê, não do que você escuta. Então, por exemplo, não adianta eu falar para minha filha: olha, minha filha, como é que é esse arroz, esse feijãozinho, essa cenoura e esse chuchu? E no meu prato não tiver o mesmo. Tiver arroz, feijão, a batatinha frita. Não vai comer. Porque ela não está me vendo como exemplo. Então, essa consciência alimentar tem que vir que você, pai, você, mãe, tem que consumir exatamente o que o seu filho, exatamente o que você vai dar para ele. E será que brincar é separado de coisa séria? Tivemos uma conversa para lá de alegre e divertida com a sensacional Larissa Lacerda no episódio 14 sobre como recriar os nossos sonhos, recuperar o imaginário e a autonomia das crianças, e ela comentou: Existem várias, já li várias pessoas que escrevem relacionando o brincar, meio que faz parte da definição de infância o brincar. Então, se alguém brinca, então é criança. Isso não é necessariamente uma coisa com a qual eu concordo e acho razoável. Acho que tem vários problemas nisso. Mas o fato é que a gente, depois, nesse lugar que a gente está agora, parece que se a gente for brincar, é visto como algo não é sério. Isso não pertence por exemplo, a criança está lá na escola, vou falar de um exemplo de falas que eu ouço, né? Chegou no primeiro ano do ensino fundamental. E aí
as crianças escutam coisas do tipo: olha, aqui acabou a brincadeira. Aqui já é o primeiro ano. Olha, acabou a brincadeira, agora é hora de trabalho. Olha, tem hora para tudo. Hora para brincar e hora para fazer tal coisa. Então, eu me incluo nisso, porque eu já me peguei falando isso várias vezes. Claro que a gente, né? Estamos aqui, né? Isso é aprendido e a gente tem que ficar refletindo sobre isso. Como se o brincar tivesse separado da coisa séria. Quando a gente olha para o brincar de um jeito mais brincante, a gente consegue, enquanto adulto, se arriscar mais em tentativa de chegar próximo do que eu brincar. Porque eu tenho uma sensação de que quando eu era criança, o brincar, ele era de um outro jeito. Que as sensações que eu tinha naquele momento, quando eu estava brincando, eu só atinjo hoje, como adulta, por meio da arte, por meio de expressões artísticas ou artesanais. Então, quando eu estou fazendo alguma coisa que não tem fim, não tem utilidade, não tem finalidade, que eu faço pelo prazer, pelo próprio fazer, que é o que acontece quando eu faço coisas artísticas, dançando, pintando, desenhando, fazendo crochê, enfim, aquela sensação daquele momento é o que eu tenho uma lembrança, que é o que eu sentia quando eu brincava na infância. E a Pel, que infelizmente já faleceu esse ano, ela fala que brincar é o ser inteiro, é o estar inteiro, é o fio condutor que faz a gente ser inteiro. É possível falar de forma mais natural e acolhedora sobre o tema morte em nossos ambientes e com as crianças? De forma muito especial e gentil, a médica Manuela Bertão da Casa do Cuidar de Portugal responde essas perguntas e nos provoca reflexões belíssimas. Eu acho que esta pergunta é uma pergunta muito importante. Porque de facto nós vivemos naquilo que hoje em dia se chama o tempo pós-mortal, ou seja, a morte é de facto esquecida, ignorada, quer ser omitida, e eu acho que há aqui um papel fundamental que nós temos em relação às crianças, como educar as nossas crianças de forma a que elas não tenham o tabu em relação à morte. Eu acho que a educação para a morte é uma educação para a vida também. E a educação para o ser e o estar. Que eu acho que a nossa sociedade hoje em dia fomenta muito a educação para o ter e o fazer, e não para o ser e o estar. E aproximar as nossas crianças da natureza. Portanto, voltar a resgatar, devolver ao homem o seu lugar na natureza, porque a natureza não é uma coisa separada de nós. Nós somos natureza também. E esta dimensão ecológica da nossa existência está a ser ignorada por nós e está a ter um preço muito alto. Eu acho que uma das coisas que acho que se pode fazer em relação a esta questão de como educar as crianças para que as crianças não tenham este tabu é, por exemplo, quando vamos com elas a uma floresta ou um jardim, fazê-las olhar com atenção, por exemplo, para o ciclo das estações, para uma flor que murcha, que está em casa, uma planta que temos em casa e que ela atravessa as várias fases, né? Fazer a criança estar mais próxima do que é o ser vivo. Eu acho muito interessante ser vivo, ser, não é? Ser vivo, não é? Nós estamos muito em contacto com o que é tecnológico, o que não tem estes ciclos inerentes em si mesmos e perdemos esta ligação com o nascer, o crescer e o morrer. E também há outra coisa que eu acho que era fundamental, que é a questão de conviver com pessoas mais velhas. Não afastar as crianças do contacto
com as pessoas mais velhas. Não isolar as pessoas mais velhas em instituições e tirá-las do meio familiar. Claro que às vezes isso não é possível por uma variedade de justificações, mas o avô e a avó têm aqui papéis fundamentais no entendimento do que é envelhecer, do que é perder faculdades, do que é ser vulnerável, ser frágil. E acho que educar o olhar da criança para aquilo que é perecível, não é? Como por exemplo a maçã que apodrece na fruteira, e nós queremos logo tirá-la da fruteira, não é? O vestígio da morte está ali e vamos afastá-la. Explicar à criança o que é isso. E acho que este contacto pronto, acho que o segredo está mesmo ir ao encontro de onde nós viemos e de onde nós somos, que é da natureza. Não acho que haja outra forma de destruir este tabu, a não ser essa. Agora, mudando um pouco de tema, falaremos sobre impacto social e visão do coletivo. Qual o tamanho de mundo que queremos impactar? O querido Rodrigo Borges, que aceitou o nosso convite para participar do episódio 16, Criatividade pode ser a chave para a transformação, falou de uma forma muito lúcida sobre sua reflexão sobre a pergunta: qual o tamanho de mundo que queremos impactar? Estou inquieto, mas não inquieto, eu percebo hoje em dia, com muito trabalho, não inquieto perdido, assim, né? É um inquieto tentando aproximar cada vez mais de algo que eu sinto e percebo e que acredito que eu possa ser útil, assim, né? Então, esses últimos anos eu venho inquietamente buscando formas de primeiro expressar o que eu vim fazer, ou o que eu acho que eu vim fazer, ou o que eu entendo que eu vim fazer, ao mesmo tempo melhorando as minhas habilidades para fazer, mas sempre de olho se isso serve para alguém, se isso serve para o mundo, se isso serve para um mundo que a gente pode falar mais para frente, de diversos tamanhos, né? Eu acho que quando a gente fala de serve para o mundo, isso pode ser libertador e muito aprisionante também, porque serve para qual mundo? E aí, quanto mais eu fui conhecendo, mais eu fui entendendo, e mais eu fui ganhando coragem, eu fui mais percebendo que esse impacto para o mundo, ele é para um mundo muito mais perto, muito menor do que eu, jovem, imaginava, mas tão desafiador tanto, e tão encorajador, porque eu percebo que quando a gente coloca uma borda, e talvez a conversa está indo já para um outro lugar, mas eu amo, e vocês sabem, né, pela particularidade dos meus projetos, que sempre tem diálogo envolvido, sempre tem encontros humanos, eu acho que tem algo além das perguntas, das trocas, que brota desse encontro. E quando a gente traz a questão do empreendo, do cuido, do cuidar, do caos criativo, da calma da natureza, me vem esse primeiro ponto de ancoragem que me ajuda a caminhar, que é que tamanho de mundo que a gente quer impactar, né? E aí me veio uma vez escrevendo um texto, eu acho que para algum vídeo que eu soltei, que era quando eu parei de querer salvar o mundo e comecei a entender que eu poderia salvar o mundo de mim mesmo, tudo que eu fazia muito mais sentido. Parece óbvio, e tudo que eu tenho trazido hoje é mais óbvio, porque o óbvio é difícil, o simples é difícil. Mas essa percepção de, será que ao invés de eu querer ficar salvando o mundo e me desesperar com as atrocidades que acontecem, e se eu pensasse em ações para salvar o mundo de mim mesmo? E aí vamos para a prática. Aí eu vejo muito mais próximo o cuidar do lixo, o cuidar das relações, o cuidar da comunidade ao meu redor, o cuidar da restinga que tem aqui perto, o cuidar dos meus familiares. E aí eu começo a ter como se fosse uma borda de resposta, né? Porque eu sonho, e por muitos anos gastei muita energia vital em pensar em limpar todos os oceanos, né? Acho que a utopia era importante para a gente caminhar, mas quando eu penso que, beleza, eu posso conseguir com mais uma galera fazer isso,
mas está um pouco distante, e eu penso, e se eu cuidar das relações mais próximas, e se eu usar meus projetos para impactar a comunidade local? Isso ficou mais próximo e me ajuda a galgar degraus mais possíveis. Compaixão. Tem muitas nuances e, sem sabedoria, ela pode desmantelar ideias que inicialmente poderiam gerar benefícios. A querida e especial Solange de Luz, cofundadora do movimento Conexão Favela, abordou isso no episódio 9, Periferias, que está fantástico. E para que a sociedade se desenvolva, se construa de uma forma mais igualitária, né, com os futuros mais desejáveis possíveis, a gente precisa de todas as mãos na construção desse futuro. Então, a gente precisa das mãos periféricas, a gente precisa das mãos que não estão na periferia, e essa construção ela só vai se dar através desse encontro. Porque a gente vê muitos movimentos de pessoas vindo de fora para ajudar a comunidade, e todas as ações elas são louváveis, mas a gente precisa tomar alguns cuidados, porque senão uma boa ação ela acaba virando um ato opressor, que é o que eu chamo de colonialismo com uma nova roupagem. Quando a gente pressupõe que o outro não sabe, ou de que o outro precisa de algo que eu considero essencial, é como se eu tivesse desfazendo, desmerecendo tudo aquilo que já existe. Por que é tão importante questionarmos a lógica capitalista de um todo e coletivo? É possível servir por meio de um olhar humanizado, amplo, inclusivo e coletivo? Como podemos olhar para a economia, a sociedade e ambientes através de uma visão regenerativa? Dona Mirtes, sensacional e uma pessoa que transborda amor ao próximo, nos ofereceu um ensinamento maravilhoso e nos reforça de que é possível. Como é que eu vou fazer o que vocês fazem com as empresas? Se eu deixo um pouquinho para a mãe que vem pedir o remédio, não vem uma só? Vem 10, como é que eu vou? Então, não tem jeito. Pode parar com isso aí? Ela falou que eu quebrei todas as mais importantes regras de um bom economista. Gero emprego, pago mais do que o mercado sem ter esse bendito aí, capital de giro. Eu falei, eu gostaria de ter, mas eu não tenho, vou deixar de fazer. Está errado, tá? Não mando ninguém, não peço para fazer, mando. Mas é o que eu tinha para oferecer e acabou dando certo. Recessão, não caiu a produção, mas a gente não conseguia vender como antes. Vem uma enchente que muitas das nossas mães foram avisadas que tinham que esperar as habitações corretas, legais, que a gente fez inscrição, mas o desespero tomou conta e foram morar em barrancos perigosos. Então, a gente teve que dar o maior apoio, porque mesmo a gente dizendo que tem que pensar, porque tem que bancar, quando acontece, a gente precisa acolher, não tem jeito. E depois da enchente vem a pandemia, os filhos desesperados, que a gente ficou 2 dias em casa, uma mora em Campinas, o outro mais próximo, e eu falei, quem decide somos nós vamos arcar com o que acontecer. Nós vamos para a associação. E foi aí que a gente tinha 100 pessoas no Instagram. Falei, eu vou falar do meu jeito, mas eu vou para o Instagram. E lá os professores, então, começaram a ajudar. Não faltou cesta, não faltou enxoval, tudo bordado até para as famílias, não faltou quem precisava de uma geladeira. E eu fui fazendo amigos, anjos, né? E aí todo mundo passou, pelo menos com dignidade, ainda dando as máscaras para fazer. Aí vem os 2 assaltos. Primeira vez que a gente comemorou, um grande restaurante nos mandou sacos enormes de filé mignon para a gente pôr nas 200 marmitas.
congelado, a gente já tirava, deixava, punha alho, cebola e punha na marmita com batata, com legumes, para que todo mundo tivesse acesso a essa carne um bom tempo. Eles aprenderam também isso, que tem que misturar para ser mais nutritiva e também para que todo mundo possa comer na casa. E aí eu toda feliz, já tinha feito 2 vezes, eles entraram, deixaram o peixe que eles não gostavam, levaram tudo. E era a primeira vez que eu estava comemorando que eu já deixei uma parte grande, acho que umas 200 ou 300 cestas básicas, levaram tudo. Tudo que eles puderam, eles vieram um caminhão e ninguém viu, porque foi muito bem elaborado. Estão procurando, acha que alguém deu, mas não é, a gente atende todo mundo. Todo mundo tem acesso, aqui a gente não esconde as coisas, né? A gente ficou super apertado. E algumas pessoas ajudaram. Quando acabou a pandemia, achou que todo mundo já ia voltar para o teu emprego. Nós ensinamos a trabalhar, as pessoas, pode contar no dedo quantas pessoas têm Bolsa Família, que a gente ensina que é só até melhorar no trabalho, é até pagar as continhas que estão atrasadas, né? Então, de repente, eu me vi na obrigação de ajudar. Então, ajudei e todo mundo parou de ajudar, a maioria. Não vinha uma cesta. E eu fiz, então, uma inscrição que eu não tinha nada público, e eu fui atendida trazendo cestas, e ainda todo mês chegam pelo menos de 200 cestas, e nós vamos trabalhando e atendendo agora só quem precisa. Nós temos um hábito, eu falo no grupão, e quem precisa fala no privado, para preservar esse momento difícil. Então, já tem o número de cada um aqui, o nome, e aí é a hora marcada que ela vem buscar, ou a marmita ou outras coisas. Por isso que eu acredito muito no experimento. Ninguém pode deixar de experimentar, tem que experimentar as coisas boas, porque elas vão fluir. Então, começamos com isso, e só muito tempo depois que eu descobri que nós já tínhamos um livro que ele tinha os 3 aspectos que faz um produto ser sustentável, ter a sustentabilidade. E aí eu fui me aprofundando para que eu pudesse explicar para as pessoas que esse produto era muito importante, não só para as crianças, para a humanidade. Então, eu tenho absoluta certeza, a sustentabilidade, ela tem um tripé, ela é sustentada por um tripé, o econômico, o social e o ambiental. E ainda é de economia circular, que eu acho fantástico, tá? Que é o que eu acredito, ensinei as crianças desde cedo a reciclar, a aproveitar ao máximo aquilo que tinha no lixo, até para fazer brinquedos. Ele é social, né? Porque, na verdade, primeiro econômico. Quando eu vou no Bom Retiro, que agora já tem quem nos dá, até os estilistas, e eu busco esses insumos, esses retalhos, né? E elaboro, e trabalho, e crio um livro, eu estou aproveitando os restantes dos tecidos que já gastaram muita água, já gastaram energia, e agora eu aproveito sem precisar, porque ele vem limpo, ele não vem com sujeira, porque não pode, e é raramente precisar de um pouco de água e de passar. Então, eu estou ajudando a economizar energia. E quando eu faço isso, eu já vou ajudar um tantão de coisas. Então, essa economia que eu estou dizendo é, primeiro, da importância que ela tem para todo mundo. Mas ele é econômico também, porque ele entra também no social, na economia social.
quando eu aproveito tudo isso e crio esse produto, eu estou gerando emprego, eu estou capacitando pessoas para o mercado de trabalho. Quando eu falo que vai chegar uma hora que ela já está caminhando com as próprias pernas, eu estou fazendo com que outra pessoa também dê trabalho para ela. Então, ele é muito importante. E eu estou gerando emprego para o nosso grupo, que este é o maior objetivo, fazer com que essa mãe que está em casa cuide da família, dos filhos menores e está ganhando din-din com esse trabalho, ou com jogos, com qualquer um dos nossos produtos que tem esse tripé. E ele é ambiental, por que não? E eu brinco muito que quando eu entrei no Tampinha Legal, que é um programa socioambiental, de caráter educativo, né? De economia social, de transformação do plástico pelas indústrias de transformação, porque é a mesma coisa essa tampinha. Se eu não pegar a tampinha, né, receber a tampinha, separar por cor, chega o caminhão, leva e ela vai de novo para a indústria para transformar, eu não consigo esse tripé, né? Porque é a mesma coisa do livro. Na hora que ele fica muito feio, alguém me liga e fala, pode mandar mais umas roupinhas? É como a roupa, não é? Eu aqui faço muito isso. Eu ganho a roupa, eu posso aproveitá-la para fazer uma série de coisas, mas às vezes é só costurar, fazer um bordadinho, ela volta para a criança, para ela utilizar, não é? Então, quando não der, eu vou cortar e vou fazer outras coisas importantes. Eu vou fazer a colcha. Essa colcha, quando chegar, ela vai ser lavada. Então, eu estou fazendo também esse trabalho socioambiental. E o plástico, ele é importante demais para nós, porque ele nos traz dinheiro. Quando eu entrego para a fábrica, ela entrega. E o que é honra? Porque para entregar para a gente esse dinheiro, a gente ficou na fila para aceitar a gente, para ver se a gente é idônea, se vai fazer o dinheiro chegar no lugar certo. E o livro já está na segunda geração. A mãe comprou para a filha, agora já ficou para a neta. Daqui a pouco fica para a bisneta. Então, ele é, sim, de economia circular, ele tem o tripé e ele é de sustentabilidade, que é o tema no momento, e a gente já faz muito tempo. Estamos quase chegando ao final deste episódio especial e importante para nós. Ainda temos mais 2 falas sensíveis e que também tocaram nosso coração. A fala da querida e talentosa Heloísa Tomazinho, falando sobre a importância de apreciarmos todos aqueles que encontramos no caminho. Somos o que somos por nossa rede de apoio, rede que dá sentido à vida e às relações. E isso, para mim, é muito claro, não é a condição que vai definir aonde eu vou chegar, mas sim as minhas ações e as minhas atitudes. E para isso eu preciso buscar desenvolvimento, eu tenho que ter um autoconhecimento e aceitar, né, os meus gatilhos emocionais, acolher, porque todos nós somos seres humanos e nós sim somos seres que estaremos tristes, sentiremos raiva, né? Estaremos felizes, mas como que a gente olha para nós de uma forma compassiva? Porque ser compassivo não é somente com o outro. Então, acho que esse foi o meu primeiro aprendizado. É como eu seria compassiva comigo mesmo em relação às minhas emoções, às minhas atitudes, e quais seriam as ações que eu teria que ter, as atitudes que eu teria que ter para chegar à realização dos meus sonhos. E um segundo ponto que foi para mim assim muito importante foram as pessoas que apareceram na minha vida com perfis muito diferentes dos meus, né, do meu perfil, pessoas que me acolheram, pessoas que me ajudaram no direcionamento,
pessoas que me inspiraram, e aquelas pessoas também que muitas vezes falam assim, ó, dá um passinho para trás. Então, essa rede de parcerias, essa rede de acolhimento, nos faz sentir inseridas e pertencidas. E quando nós nos sentimos inseridos e pertencidos, as coisas fluem de forma mais natural. E isso deixa a vida mais leve, né? Isso nos faz sentir envolvida e seres contributivos em todo este processo. E como podemos cultivar felicidade em um mundo repleto de situações desafiadoras e difíceis? É possível? Nosso querido amigo e estudioso sobre felicidade, carinhosamente chamado como Toco, Horácio Coutinho, nos esclarece uma compreensão confusa, muito comum que temos sobre este tema. A primeira coisa é assim, né? Como a gente cultiva a felicidade num mundo cheio de dificuldades, né? A primeira coisa que a gente precisa entender, e que é um erro a gente pensar, e o que normalmente se pensa, é que a felicidade é um estado em que não há dificuldade. E não é isso, né? É completamente o oposto disso. A felicidade se encontra na vida do jeito que ela é, na vida do jeito que ela se apresenta. E a vida é dura, né? A vida é difícil, a vida é desafiadora, a vida nos entrega muito mais possibilidades de amargura do que possibilidades de alegria, né? E a felicidade não acontece num mundo diferente disso. A felicidade acontece nesse mundo em que o desafio se apresenta. Primeiro, porque ela se constrói dentro da nossa capacidade de lidar com esse mundo que se apresenta para a gente, né? Porque senão a gente estaria condenando quem vive em situações que a gente considera pior, condenando essas pessoas a serem felizes, o que não é uma verdade. E segundo, se a gente acreditando nisso, buscando o mundo perfeito, a gente acredita que pode transformar tudo que está à nossa volta, né? Então, se você partir do princípio que, puxa, a felicidade só se encontra no momento ideal, com a vida ideal, com as coisas ideais acontecendo, você vai dedicar todos os teus esforços a fazer com que isso aconteça, com que o mundo lá fora seja perfeito. Acontece que não existe isso, e o que existe é a transformação nossa interna. É o mundo que acontece dentro da gente. O modo que a gente reage a esse mundo, e aí sim, a gente consegue, né, aquela oração da serenidade, né, aquele discernimento entre as coisas que a gente pode transformar e o que a gente não pode transformar, e a coragem para a gente transformar o que pode ser transformado, né, a serenidade para aceitar o que não pode ser transformado. Então, essa é uma coisa muito comum, as pessoas associarem a felicidade a um estado de paz constante, de benévolo constante, né, de benefícios constantes, sendo que ela não é. Você que aceitou o nosso convite em partilhar e trocar aqui conosco. Você que ofereceu todo o suporte para que pudéssemos nos dedicar neste projeto. Você que nos escutou e dividiu o que reverberou por aí. Você que nos acompanhou no Instagram, sugeriu temas novos, nos incentivou. Nosso muito, muito obrigada e profunda apreciação por sua existência em nossas vidas. Sem você, este sonho não seria possível, porque sonhos precisam de energia e vocês, cada um à sua forma, nos ofereceram este container de energia para que o nosso sonho se sustentasse até aqui. Esperamos que você continue conosco, porque temos muitas novidades chegando por aqui neste segundo semestre. Vem com a gente!